Diz assim a palavra de Deus: No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. E Jesus respondeu: Venham ver. Então, eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Até aqui. Até aqui. Nós estamos passando como igreja num processo de algumas transições, e é interessante pensar que a partir desse texto aqui fica evidente um certo tipo de uma transição ministerial de João Batista como sendo aquele que prepara o caminho. E a partir aqui, desse momento, ele começa então a sair de cena e Cristo assume então o protagonismo da história. O objetivo de João Batista, a vida dele era conduzir para Cristo. E já há um bom tempo o Senhor vinha ministrando aos corações a liderança da igreja, a possibilidade de a gente mudar o nome da igreja, o que foi decidido ainda no ano passado, com a Assembleia, e a gente conversou sobre. E assim, eu sei que muitos não gostaram da opção, mas está tudo certo, gente, vai dar tudo certo no fim das contas. E isso vai ser oficializado no fim do mês. A gente está todo num processo aí de refazer marca, isso é tudo um pouco delicado, né? Mas entendendo que, ao longo dos 15 anos que a gente está vivendo, República dizia muito respeito a, de fato, algo que a gente era ou que a gente viveu. Essa igreja, de fato, foi uma república, tá, gente? Aqueles que não sabem da história, pastor Arthur, eu, outros irmãos moraram nessa igreja ainda lá no bairro do Pilarzinho, depois no São Lourenço, e hoje a gente está aqui. E a gente tem visto ao longo desses anos um amadurecimento de Deus em muitas coisas, na estruturação, Deus levantando novos irmãos, novas irmãs, gente comprometida com a obra dele aqui. E a gente entende, então, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso ainda nesse mês, mas que o Senhor tem edificado aqui um santuário para a habitação dele, o Senhor tem colocado aqui cada um de nós como uma pedra viva, assim como o apóstolo Pedro diz, que juntos vamos sendo construídos e formados para um santuário, para a habitação do Senhor. Então, nós estamos aqui passando por esses longos anos juntos e vendo a obra de Deus acontecer nas nossas vidas sendo transformadas, à medida que juntos, como igreja, nós olhamos para Cristo, nós contemplamos a Cristo. O foco continua sendo o mesmo, a missão é a mesma, é o Senhor Jesus tendo a proeminência, sendo o nome mais alto, aquele que é mais elevado em nosso meio. E à medida que nós contemplamos juntos, comunitariamente, a pessoa de Cristo, a sua obra, tudo aquilo que Ele faz por nós, nós vamos sendo transformados à imagem dEle. E esse é o objetivo da igreja, essa é a missão da igreja, não dessa, de todas. É contemplarmos a Cristo e à medida que nós vemos Ele, adoramos a Ele, nós vamos sendo transformados. Ficamos parecidos com Cristo para, então, darmos continuidade na missão a qual Ele confiou a sua igreja, de que o Evangelho seja anunciado por toda a terra, e o reino de Deus vai, assim, então, se expandindo, ou o santuário do Senhor que Ele deseja fazer, cobrir toda essa terra, ele vai sendo expandido através da proclamação do Evangelho. Então, conforme adoramos, somos transformados e vamos no cumprimento da missão que Deus tem para nós. Tem um autor que a gente tem lido recentemente, que tem nos ajudado muito a pensar sobre essa ideia do santuário, que é o G.K. Beale. E ele tem alguns livros, e ele tem uma teologia bíblica, ele trabalha o tema
da presença de Deus ao longo de todas as Escrituras, e ele nota como Deus, desde o início, tem o desejo de habitar entre o seu povo e ser adorado. À medida que ele habita, que ele se revela entre o seu povo, ele é adorado, ele recebe adoração, ele recebe louvor. Esse era o objetivo de Deus estar entre os seus lá no jardim que foi colocado no Éden. E assim a gente vai vendo ao correr de todo o Antigo Testamento, na construção do tabernáculo, um templo móvel, que Deus mandou Moisés construir, que ia acompanhar todo o povo de Israel na trajetória até a Terra Prometida. Chegando lá, então, um templo fixo é levantado naquele lugar onde o culto acontece, e à medida que o culto acontece, os filhos de Deus vão sendo transformados à imagem de Deus. E Israel vai, então, de forma gradativa, dando continuidade à missão de Deus, de que o santuário dele enchesse toda a terra. Jesus Cristo é o ápice, é o ponto alto dessa progressão. João, ainda no capítulo 1, no verso 14, diz que o Verbo se fez carne, Jesus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Jesus habitou entre nós. A palavra usada aqui faz referência ao tabernáculo. Jesus tabernaculou entre nós. Então, se antes o tabernáculo era o templo móvel que ia acompanhando o povo de Israel, Jesus é este que tem em si toda a glória, toda a verdade, este que tem em si a revelação de quem Deus é habitando entre nós, comendo com pecadores, sendo tocado por pessoas, tocando em outras, conversando, ouvindo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nosso Senhor morreu, ressuscitou, enviou seu Espírito, e agora a igreja de Jesus Cristo, espalhada pelos 4 cantos, independente de tradição ou denominação, a igreja de Jesus Cristo é a expansão deste santuário por toda a terra. E da mesma forma, pensando aqui para a nossa realidade muito menor, nós cremos que o Senhor também tem nos direcionado para a expansão deste santuário, para a expansão dessa obra, para a expansão dessa igreja. E isso se dá através da proclamação do Evangelho. As pessoas se convertem, o Senhor faz morada naquelas pessoas, elas se tornam como que pequenos santuários, ou usando a linguagem deste teólogo, como ícones de Deus, assim como um ícone do seu celular em si. Ele não dá todas as informações necessárias, até que você clique nele e ele expanda um monte de dados. Eu não conheço muito dessa linguagem, mas eu acho que é isso, né? Você clica, tem dados, informações. Da mesma forma, cada um de nós que carrega a imagem de Deus, ainda que comprometida por causa do pecado, à medida que nós juntos adoramos o Senhor, a imagem de Deus é restaurada em nós. E como ícones, as pessoas ao nosso redor podem ver a obra que Deus está fazendo na nossa vida. E ouvir a obra que Deus está fazendo na nossa vida, não apenas ver. O fato de sermos pessoas amáveis, pessoas doces, talvez, que não xingam ninguém, que não brigam com ninguém, não é a proclamação do Evangelho. É importante que a gente dê bom testemunho, porque senão também a nossa palavra não vai valer de muito, né? Grosseria, mas Jesus te ama, tipo, sai fora. O que você está falando? É um testemunho vivido e um testemunho proclamado de quem o Senhor é. Então nós estamos nesse processo de maturação, crendo que o Senhor tem nos convocado para que Cristo cresça mais e mais no nosso meio, para que mais pessoas o vejam e o adorem. Então, nesse texto de hoje, a gente vê isso na prática. A gente vê essa multiplicação de imagens de Deus através do anúncio dos discípulos. E eu quero pensar com vocês a partir desse texto, acompanhando ali comigo no verso 35, e eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Ou como está em outras versões, vejam o Cordeiro de Deus. É uma declaração pública de João Batista. Não é um pensamento, um sentimento, Jesus está aqui. É uma proclamação: vejam, eis, ele é o Cordeiro de Deus, e isso acontece pela segunda vez. No verso 29, no dia anterior, vendo que Jesus vinha em sua direção, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vejam o Cordeiro de Deus. João não conseguiu conter essa revelação. Toda essa revelação recebida, que está contida nessas palavras, vejam o Cordeiro de Deus, João Batista não conseguiu conter isso.
E para a gente pensar um pouco sobre a revelação de Cristo como sendo o Cordeiro de Deus, é importante a gente revisitar alguns textos das Escrituras. No episódio do Êxodo, quando Deus decide salvar o seu povo que está debaixo da opressão do Egito, está assim registrado: falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas duas ombreiras e viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Então, à medida que os israelitas matavam para si um cordeiro, passavam o sangue nos umbrais das portas e se alimentavam daquele cordeiro, eles eram então livres da condenação e do juízo que Deus ia passar por todo o Egito. Nós vemos aqui então a figura de um cordeiro sendo sacrificado e o seu sangue sendo eficaz para livrar todo aquele povo da condenação que veio sobre o Egito. O profeta Isaías também se refere a um cordeiro que foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Ainda no fim das Escrituras, está assim registrado por João: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Todas essas referências a este que é o Cordeiro de Deus, a este que João viu e declarou: é ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se a gente pensar em João Batista e tentar imaginar um pouco o que se passava na sua mente, João era filho de Zacarias, que era um sacerdote, era da linhagem de Levi, uma das tribos que o Senhor separou e designou para o serviço no templo. Ministravam a adoração ao Senhor diariamente, ofereciam sacrifícios, aqueles cordeiros que eram mortos, eles ofereciam esses sacrifícios por todos os israelitas. João conhecia essa linguagem, João tinha em mente os ritos, João tinha em mente a lei, porque o pai dele, seu avô e assim, sucessivamente, eles eram dessa linhagem consagrada ao Senhor. João tinha em mente os seus antepassados, e tudo aquilo que João tinha em mente apontava para essa realidade futura, que é a do Messias, a do Cordeiro de Deus que um dia viria, e que agora estava ali diante dele. Vejam, o Cordeiro de Deus está aqui. Aquele que era esperado por Israel, aquele que era anunciado desde o início da história do povo de Deus, estava ali diante dele. E diante dessa revelação, ele não faz nada além de anunciar: vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas é importante nós observarmos que antes de João declarar essas verdades, antes de João anunciar essas verdades, ele recebe do Pai essa revelação. Olha no verso 32. João 1,32 está escrito: e João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, ou como está na NVI, eu não o teria reconhecido. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. João viu e testemunhou que ele era o Filho de Deus. Então João Batista reconhece que essa revelação veio do próprio Deus. Ele assume: eu não teria reconhecido o Cordeiro de Deus, eu não teria reconhecido a Cristo, eu não teria ido até Cristo se antes o Pai não me revelasse quem era o Cristo. E é muito importante nós trazermos à mente novamente, meus irmãos, essa realidade de que igualmente nós não teríamos reconhecido o Cristo se antes o Pai não decidisse revelar Ele a nós. Ninguém conhece a Deus se o Cristo, se o Filho não conduzia ao Deus Pai. Ninguém tem essa revelação da obra de Cristo, da obra salvífica, se antes Deus não decidir abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração para essa verdade. Eu não o teria reconhecido se o Pai não tivesse me revelado. Qual que é a implicação de nós nos esquecermos deste fato? Porque isso pode se tornar uma mera informação que um dia fez parte da nossa vida, que um dia nos empolgou, legal, o Senhor me revelou a bondade dele para comigo, mas na nossa vida corrida a gente facilmente se esquece, perde e deixa de se lembrar
da verdade de que algo muito precioso nos foi dado, nos foi revelado. Qual é a implicação de nos esquecermos deste fato? A gente perde o fascínio para com Deus. A gente perde a beleza, a grandeza da obra de Deus por cada um de nós. O fato de Deus ter escolhido se revelar a nós, talvez já não toca mais no nosso coração, é uma verdade que perdeu brilho, ela está ofuscada. É algo que no passado já gerou alguma coisa no nosso coração, mas hoje talvez já não nos toca mais. Nas últimas semanas a gente tem falado sobre o primeiro amor, sobre o retorno à paixão, sobre o retorno a uma busca, à devoção. E igualmente hoje a gente toca novamente nesse tópico. Nós perdemos o fascínio à medida que nós nos esquecemos daquilo que o Senhor fez por nós. Eu quero ler com vocês a segunda carta de Pedro, lá no finzinho da Bíblia. Abram comigo, por favor. 2 Pedro, no capítulo 1. A gente vai ler 2 Pedro 1, versos 8 e 9. Pedro vem aqui, então, reunindo uma série de virtudes, de qualidades que ele diz que Deus deu a nós. Ele falou que Deus, no seu divino poder, nos doou tudo que nos conduz à vida e à piedade. Tudo aquilo que a gente precisa para viver de modo piedoso diante de Deus, o próprio Deus nos deu. E ele fala que a gente precisa, então, desenvolver todas essas virtudes, todas essas qualidades. Então, 2 Pedro 1,8 está escrito, porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Meus irmãos, isso é a perda do fascínio diante da obra maravilhosa que Cristo efetuou nas nossas vidas, dos pecados que Ele perdoou, daquelas coisas mais desgraçadas que a gente fez na nossa vida e que a gente hoje não carrega mais culpa, porque o sangue de Cristo cobriu. Quando nós nos esquecemos dessa realidade, o fascínio se perde, o amor se perde, a paixão se perde por Cristo e a gente vive uma vida no automático. Além disso, ele fala que a gente é inativo e infrutuoso, infrutífero, quando a gente não tem essas virtudes crescendo em nós, quando nós nos esquecemos da purificação dos nossos antigos pecados. Então Deus revela a João Batista quem era o Cristo, aquele que ia resolver o problema do pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diante dessa revelação, João anuncia. A gente vê também, quando Pedro anuncia, Jesus pergunta aos seus discípulos, o que estão falando por aí que eu sou, quem eu sou? E os discípulos respondem, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus pergunta a eles, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Qual que é a resposta de Pedro? Vamos lá? Vamos lá. Estão acordados? Vamos lá, então. Quem que vai responder? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala imediatamente, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foram carne e nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Então, diante da declaração de Pedro de que aquele homem que estava diante dele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus volta e lembra de onde veio essa revelação, é o Pai que te revelou isso, e por isso você é feliz, você é bem-aventurado. Da mesma forma que aconteceu com João Batista, o Pai revelou a ele quem era o Cristo. Irmãos, é uma revelação que não pode ser esquecida por nós, é uma verdade que não pode ser esquecida por nós. É a revelação de que nós fomos livres do inferno eterno, nós fomos livres e libertos da ira eterna de Deus. Sem exceção, todos nós merecíamos este lugar, todos nós merecíamos estar debaixo da acusação, da condenação de Deus por toda a eternidade. Porque nós nos voltamos contra Deus, viramos as costas para Deus, nós, por vezes, nos lançamos e nos entregamos às nossas paixões. Só que Deus veio, Ele resolveu entrar no nosso caminho, Ele resolveu passar na nossa frente, assim como Ele passou diante de João. E não fomos nós que o reconhecemos.
Antes, o Espírito Santo de Deus abriu o nosso coração para a gente ver. Ele é o Cristo, Ele tira o pecado do mundo. Eu tenho pecados, Ele pode resolver o problema do meu pecado. É uma revelação que nos foi dada. E ao lembrarmos disso, nós somos imediatamente convocados a o quê? Retornarmos à paixão, retomarmos o fascínio por quem Cristo é. Retornarmos ao primeiro amor, à prática das primeiras obras, dos primeiros dias, quando nós amávamos o Senhor de forma mais intensa, quando nós nos debruçávamos diante das Escrituras que a gente não conhecia, a gente falava, Jesus, me ajuda. Quando as pessoas ouviam a proclamação do Evangelho dos nossos lábios, quando a gente era mais misericordioso, mais compadecido com os que sofrem, com os vulneráveis. O fato é que a gente está perdido na nossa vida, cheio de coisa, e no meio de tudo isso a gente perde a grandeza dessa revelação de que algo nos foi dado, Cristo nos foi dado, Cristo foi oferecido por nós, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E obviamente que isso vai implicar na nossa pouca proclamação. Isso já não nos toca mais, isso não faz tanto sentido, a gente esqueceu da purificação dos antigos pecados, como Pedro disse. E a gente se torna, então, infrutífero. O Senhor nos convida nessa manhã a nós retomarmos aquele sentimento do início, a nós voltarmos àquele lugar do primeiro amor. E observe, essa é a intenção de Deus. Desde o início o Senhor está convocando o seu povo para que retorne. No relato da profecia de Jeremias, logo no início, Jeremias 2:2, Deus diz assim, vá e proclame diante do povo de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de você, meu povo, lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Deus tira o povo do Egito e conduz eles numa caminhada no deserto, para ser o Deus deles. Deus os sustenta com comida, Deus os sustenta com roupa, Deus dá vitória diante dos inimigos, e constantemente o Senhor está atraindo o povo a si, atraindo o povo a si. Então aqui, no contexto, diante do exílio babilônico, o Senhor lembra com saudade, eu lembro de quando você me seguia, da sua afeição quando você era jovem, do seu amor quando noivo, de como você me seguia no deserto. Deus apela para Israel, Ele joga pesado com o povo de Israel. Vocês não eram assim. E isso revela o desejo de Deus pelo retorno do povo dele ao primeiro amor. Não mudou, é o mesmo Deus. Ele falou isso para o povo de Israel, essa mensagem certamente se aplica à grande maioria de nós aqui, eu me incluo no meio. Já houve mais amor, já houve mais paixão, já houve mais entrega, já houve mais renúncia. E o Senhor nos convida nessa manhã a nós retornarmos a este lugar. Então, voltando ao nosso texto, João Batista recebe essa revelação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É uma verdade que ele não consegue conter e ele passa adiante. Então, Cristo é anunciado por aqueles que eram discípulos de João. Verso 37 diz, os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, ouvindo a proclamação de João Batista, seguiram Jesus. Os 2 discípulos, ouvindo isso, seguiram a Jesus. E a gente vê aqui um discipulado eficaz. O que é um discipulado na prática? Nada mais é do que essa instrução que aponta em Cristo, que termina, que deságua em Cristo. Ele é o foco, Ele é o objetivo. João Batista vai falar na sequência, é melhor que Ele cresça, importa que Ele cresça e que eu diminua. João Batista vem preparar o caminho, ele vem apontar para Cristo. Então, os seus discípulos os deixam, os discípulos que estavam diariamente com João Batista, batizando, anunciando que o reino de Deus estava próximo e que aquelas pessoas precisavam se arrepender, agora eles deixam João e seguem a Cristo. Esse é o objetivo do discipulado na igreja, é o objetivo da formação espiritual, é formar seguidores de Cristo, é que nos tornemos todos nós como ícones de Deus, que brilham a glória, a vida de Deus por onde vão. Ícones que, ao conversarem com outras pessoas, vão apontar para Cristo, vão fazer com que toda a sua vida converja para Cristo, à medida que nós juntos contemplamos, à medida em que nós juntos adoramos e vamos sendo transformados. Saímos daqui como missionários, como discípulos, como ícones de Deus para brilhar a luz dele nesse mundo. Esse é o objetivo da igreja, é assim que Deus vai expandindo o seu santuário. Faz sentido, gente? Amém? Faz sentido? O Senhor vai expandindo o seu santuário pelos 4 cantos da terra
à medida em que o Espírito vem e faz habitação nos crentes. Hoje a gente presenciou aqui um batismo do nosso irmão Rayan, que já se converteu há alguns meses. Ele é mais um que carrega a presença de Cristo por onde ele vai. E que aqui no domingo, junto como o corpo de Cristo, é nutrido com a palavra, com os sacramentos, com os louvores, é fortalecido para, saindo daqui, dar continuidade na missão dele. Sendo um bom profissional, andando pela rua com a família dele, seja onde for. Agora, isso vai crescer na nossa vida, e eu creio que é o desejo do Senhor de fazer isso crescer na nossa vida, à medida em que nós contemplamos o Cristo, à medida em que nós nos arrependemos, olhamos para Cristo, Ele vai fazendo crescer novamente essa paixão, esse amor dentro de nós. Então João Batista está aqui, seus discípulos o abandonam. Verso 38 diz: E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Ou o que vocês querem? Eles devolvem uma pergunta para Jesus. Jesus fala: E aí, o que está acontecendo? Vocês estão me seguindo? Vocês são um discípulo de João? Vocês não são meu discípulo? O que vocês querem? Igualmente o Senhor pergunta para nós também nessa manhã, para nós que estamos seguindo a Cristo: O que vocês querem de fato me seguindo? Será que vocês estão com expectativas erradas ao meu respeito? Não é? Porque muito é dito acerca de Cristo e da fé evangélica, do que Deus pode fazer ou deixar de fazer nas nossas vidas, mas assim, essa pergunta nos aperta. O que vocês querem de fato? O que está no coração de vocês ao me seguirem, ao virem até mim? Qual era a expectativa daqueles discípulos? Eles eram judeus, eles tinham a expectativa do Messias que um dia viria. Eles eram discípulos de João e certamente foram instruídos e foram formados em seus imaginários sobre quem era o Cristo, sobre quem era o Messias, sobre como seriam as coisas a partir do momento que o Messias se revelasse. Então Jesus pergunta no fundo da alma deles, não é uma pergunta superficial, é uma pergunta no fundo da alma: o que vocês querem? Por que vocês estão me seguindo? E é interessante notar que a resposta desses discípulos diz muito sobre a intenção deles. Onde que você mora? Onde você está? Muitos chegaram a Jesus, né? Eu preciso de cura, eu preciso da libertação do meu filho, eu tenho fome, isso e aquilo. Algumas pessoas seguiam ele por causa da multiplicação da comida, e enfim, os motivos são inúmeros. E obviamente o Senhor se importa com todas essas questões, tá, gente? É óbvio, a gente vê o reino de Deus expandindo e muitas coisas acontecendo em favor do povo, mas essa pergunta vai no fundo, no âmago, na alma daqueles caras: o que vocês querem? E eles respondem: onde que você mora? No verso 39, Jesus responde: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Esses três verbos: onde você mora, onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, essas três palavras, elas vêm da mesma raiz. E João traduz também esse termo como permanecer. Quando ele vai falar de Jesus como sendo a videira, Jesus fala: se vocês permanecerem em mim, eu vou permanecer em vocês. Então, onde você mora dá essa ideia de onde você está, de onde você permanece, indicando que aqueles caras queriam então estar com Jesus e não mais com João Batista. Não era uma saída rápida, não era um cafezinho com Cristo, eles não queriam saber da casa de Cristo, nós queremos estar contigo. Eles trocam a fidelidade que eles tinham a João, que era o mestre deles, agora para Cristo. Somos fiéis e leais a Ti. Queremos estar com você e ponto, é isso. E é interessante pensar que muito da expectativa que esses discípulos tinham acerca de Cristo, ela foi formada pela caminhada deles com João Batista. Igualmente, pessoas que estão ao nosso redor, familiares, amigos, eles também podem alimentar alguma expectativa acerca de Cristo, baseado naquilo que eles veem nas nossas vidas. Faz sentido? Se eu falo com Deus de determinado jeito, se eu penso determinada coisa sobre Deus, por exemplo, os nossos filhos, é inevitável que eles pensem sobre Deus muito parecido da forma que a gente pensa. Amigos próximos, colegas de trabalho. Agora, imagine essas pessoas, vamos pensar no núcleo duro, nas pessoas mais próximas, na família, naqueles amigos muito próximos de nós. Se eles chegarem até Cristo e Cristo perguntar até eles: o que vocês querem? O que vocês estão buscando? O que vocês procuram? Que tipo de pergunta, que tipo de resposta será que eles dariam a Cristo? Que tipo de influência que a gente está gerando às pessoas próximas a nós, sabe?
Ele vai me dar um monte de coisa, ele vai me dar um monte de bênção, ele vai me dar muito dinheiro, ele vai resolver todos os meus problemas. Aqueles caras foram formados por João Batista, pela caminhada próxima de João Batista. Obrigado. Da mesma forma, aqueles que vêm a nós, eles devem aprender de nós acerca de Cristo como sendo Cristo o alvo da vida deles. Sabe, o que vocês querem? Eu só quero estar contigo, eu só quero te seguir. Eu só quero amar o Senhor, como cada um de nós ama. Então, como ícones de Deus, nós temos essa responsabilidade, sim, de anunciar Cristo, de declarar Cristo, de deixar que Cristo transpareça das nossas vidas. Para que as pessoas, então, comecem a considerar seguir a Cristo, assim como nós fazemos. Agora, isso denuncia muito o lugar onde o nosso coração está. Eles queriam apenas ficar com Cristo. Então, João Batista vem, ele prepara o caminho para Cristo. E olha o que acontece a partir do momento em que os discípulos deixam João, seguem a Jesus, no verso 40, André, o irmão de Simão Pedro, que era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João, seguido a Jesus. Verso 41, ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Aquele que era o esperado pelo povo de Israel foi então encontrado pelos discípulos de João. Nós achamos o Messias. Achamos o Messias. Este termo, Messias, ele era utilizado no Antigo Testamento para se referir a reis, a profetas e ao sumo sacerdote. E nós sabemos hoje, tendo a revelação, tendo as Escrituras diante de nós, que Cristo em si mesmo, ele reúne esses três ofícios. Ele é o profeta, ele é o rei e ele é o sumo sacerdote. Ele é aquele que nos revela a vontade de Deus, ele é aquele que nos revela quem a pessoa de Deus é como um profeta. Ele é aquele que se oferece por cada um de nós como um sacrifício suficiente, como aquele que faz mediação entre nós e Deus, e como aquele que intercede por nós. É uma ótima notícia sabermos que nosso Senhor Jesus Cristo está intercedendo por cada um de nós nesse momento diante do Pai. Nós nos achegamos diante do Pai não sozinhos, mas lavados no sangue de Cristo. E como rei, ele é aquele que governa sobre o mundo, aquele que inaugurou o seu reino que está se expandindo, como o seu santuário se expandindo por toda a terra. Cristo reúne em si esses três ofícios. E se nós pensarmos no contexto daqueles dias, isso vai nos ajudar a pensar um pouco sobre e entender mais a declaração dos discípulos. Nós encontramos o Messias. Os israelitas os judeus viviam sob o domínio do Império Romano, assim como eles viveram na opressão do Egito, da Síria, da Babilônia, agora eles estão com Roma sobre si. Perderam a autonomia política por causa dos governantes de Roma, eles estavam diante de problemas econômicos graves por causa dos duros impostos que eram colocados sobre os judeus. E além disso, inúmeros desafios religiosos também, como por exemplo, imagens de deuses romanos, de imperadores por toda a Judéia, sendo que isso era completamente avesso à religião dos judeus. Eles não podiam ter imagens de Deus para si. Eles enfrentavam desafios religiosos, desafios econômicos e desafios políticos. E ainda que eles não tivessem a revelação plena de quem Cristo é, quando Ele está diante deles, eles exultam e declaram: nós encontramos o Messias. O Messias está aqui diante de nós. Irmãos, eles tinham uma revelação limitada acerca do Cristo. E nós hoje que conhecemos a obra de Cristo, a obra consumada de Cristo, por quê? Não declaramos como esses discípulos: nós achamos o Messias, nós encontramos o Cristo. Porque isso não sai dos nossos lábios, porque isso não é declarado das nossas bocas. Será que nós temos nutrido alguma outra esperança de redenção? Alguma outra fonte de solução para os inúmeros e diversos problemas que a gente enfrenta? Será que nós temos alimentado no nosso coração o amor, a expectativa em algum outro Messias? Nós temos alimentado uma falsa expectativa de algum outro reino que dará justiça, paz e alegria a nós?
Eu falei isso no primeiro culto e isso me veio à mente imediatamente quando eu estava meditando nesse texto e diante dessa declaração, nós achamos o Messias. A gente está novamente num ano de eleição e que torna as coisas tudo mais delicadas na vida da igreja. A gente tem que pisar em ovos, a gente tem que ter cuidado. Não sei vocês, mas há 4 anos atrás as coisas foram bem desafiadoras. E eu confesso que eu fiquei muito feliz que ontem, enfim, fui no Descende com alguns jovens aqui e eu fiquei muito cansado, eu não aguentei ficar inteiro o evento. E eu fiquei muito feliz que a primeira oração que eu ouvi quando eu chegava ao salão de festas do Coritiba é que... Desculpa, não precisava disso. A primeira oração que eu vi é um pastor orando: perdoa-nos, Senhor, porque nós fizemos dos púlpitos da igreja brasileira palanque eleitoral. Eu falei: Jesus, obrigado. Foi ótimo chegar ouvindo aquela oração naquele lugar. E a gente corre o risco sério de, ao longo desse ano, demonstrar onde de fato está a nossa expectativa, sabe? Isso não quer dizer de maneira nenhuma que a gente não tem que se engajar, que a gente não precisa se envolver, que a gente não precisa lutar por justiça, orar pelos nossos governantes, votar direito, pesquisar sobre isso. Não, a gente tem que se envolver ativamente nisso. Agora, a postura que a gente vai ter pelos próximos meses nesse ano pode indicar onde está o nosso coração, onde está a nossa expectativa. Jesus falou: meu reino não é desse mundo. O que nós vamos declarar daqui a alguns meses? Nós achamos o Messias. A nossa boca vai estar cheia disso, gente. A gente vai precisar cuidar. O nosso celular vai estar cheio disso, sabe? As nossas conversas recheadas. E Cristo, longe demais. A esperança em Cristo não se vê. Mas eu creio que o Senhor, desde já, quer guardar o nosso coração, quer trazer sensatez, sobriedade diante desses assuntos. Ele quer retomar o governo, o domínio dele sobre as nossas vidas. Para que juntos a gente declare: sim, nós encontramos o Messias, nós encontramos aquele que é a esperança de redenção da humanidade, aquele que vai levar a cabo a obra que ele começou, aquele que vai trazer um dia assim um reino de paz, justiça e alegria plenas sobre a terra, amém? Que o Senhor guarde o nosso coração ao longo desse ano. Então nós vemos nesse texto, meus irmãos, que o Cristo que é anunciado, o Messias que é anunciado é um Cristo que antes foi revelado àqueles homens. Agora, um Cristo que é retido, que não é proclamado, indica pouca revelação, uma baixa revelação. Indica baixo amor, indica pouca paixão pelo Senhor. E diante disso, nós precisamos de olhos abertos, precisamos que o Espírito opere isso em nós, abra os nossos olhos para nós contemplarmos novamente a beleza de Cristo. Como aquela parábola que diz que um homem encontra um tesouro precioso, então ele vai e vende tudo que tem para comprar aquela terra onde tem aquele tesouro. Ele vai cheio de alegria, faz isso. Eu creio que o Senhor quer devolver essa alegria para os nossos corações. Quero ler mais um texto com os irmãos. Na carta de Paulo aos Gálatas, ele faz essa dura declaração à igreja da Galácia: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Irmãos, essa é a luta travada até o fim dos nossos dias. Outras coisas fascinando a cada um de nós, para que a gente não tenha a clareza de Cristo crucificado diante de nós. Tudo tentando nos roubar, tudo tentando roubar a nossa atenção, tudo tentando atrair a nossa devoção e o nosso amor. Paulo vem e fala: vocês são insensatos. Cristo foi exposto crucificado diante de vocês. Quem fascinou a vocês? Então, meus irmãos, o primeiro amor, este fascínio, ele é recuperado à medida que nós juntos contemplamos a Cristo. O Cristo crucificado por amor a nós. Isso é revelado a nós por pura graça de Deus. E como que a gente se prepara? Como que a gente toma atitudes práticas para retornarmos a este lugar? A gente tem falado sobre isso ao longo do mês de janeiro, é através do arrependimento. Não tem outro caminho, não tem alternativa. João Batista preparou o caminho e ele disse: arrependam-se porque o reino é chegado. Existe uma postura adequada para esperarmos o Rei, para esperarmos o retorno de Cristo, para esperarmos de um renovo na nossa fé, que é o arrependimento.
Quem vai purificar os desejos do nosso coração é o Senhor. Para que diante dessa pergunta que ele faz aos discípulos, o que vocês querem? A resposta seja, eu quero a ti o que o Senhor quiser, nada mais. Eu quero a ti aquilo que o Senhor quiser, o emprego que o Senhor quiser, o dinheiro que o Senhor quiser, a casa que o Senhor quiser, a viagem que o Senhor quiser. É submeter toda a vida à condução de Cristo. O arrependimento é o que vai purificar os desejos. Davi, no Salmo 51, diz que o coração quebrantado e contrito, Deus não o despreza. Existe algo que é irresistível para o Senhor, é um coração moído diante dele, é um coração humilhado diante dele. Meus irmãos, o braço do Senhor não está encolhido. Sim, o Senhor pode renovar cada um de nós. Sim, nós podemos retornar à prática das primeiras obras, nós podemos retornar àquele lugar de amor, de paixão pelo Senhor, mediante o arrependimento, que é uma obra também do Espírito Santo em nós. A gente não se arrepende por conta própria, é a bondade dele que nos conduz ao arrependimento. Esse coração que é irresistível para Deus. Então nós vemos que Cristo é anunciado por João Batista, isso porque o Pai anuncia Cristo a João, e então seus discípulos dão continuidade nessa obra de anúncio. E assim o reino de Deus vai expandindo, e assim o santuário do Senhor começa a tomar a Judéia, a Samaria, e está indo assim até os confins da terra. Nós temos parte nessa missão, o Senhor chama cada um de nós para essa missão, não é exclusiva de pastores, de missionários, de pessoas que estão por aí pregando o Evangelho, é um chamado e uma vocação para toda a igreja, a expansão do santuário de Deus, a expansão da adoração por todas as nações. Então é tempo para nos prepararmos, meus irmãos, para vermos Cristo crescer em nosso meio, para vermos o seu santuário ser expandido através das nossas vidas, através deste simples testemunho. Eu encontrei a Cristo, eu encontrei o Messias, eu encontrei aquele que tira o pecado do mundo.